Gente, boa noite. Seja uma noite bem tranquila, bem serena para nós e bem animada também. Que o sono hoje não nos atormente e que a gente tenha aí bastante energia para destacar bem os assuntos que nós vamos discorrer na noite de hoje. Primeiramente, nós vamos agradecer ao alto essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aguçar um pouco mais a nossa inteligência, o nosso conhecimento, mas com real destaque pelo aprimoramento das nossas questões morais. Que os assuntos abordados possam nos inspirar no dia a dia, para que cometamos o menos erros possíveis e que consigamos ter bom ânimo no trato com a vida, no mundo lá fora, no trato com as pessoas. Que Deus nos inspire, nos abençoe, nos ilumine e dê também a serenidade e a paz a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nesta noite na nossa reunião. Que onde estiverem, receba essa paz, receba o nosso carinho e as nossas orações. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Antes da gente começar, hoje nós estamos sem o computador, vai ser tudo no leiturômetro, né? Eu vou destacar aqui 2 livros que a gente tem na biblioteca, que eu uso geralmente como fonte para dar algumas informações para vocês. Já li há algum tempo, mas tudo aquilo que cala bem ao nosso espírito, tudo aquilo que nós gostamos, realmente, quando lemos, a gente não esquece. Pode passar 10, pode passar 20, 30 anos, nós não esquecemos. Esse livro aqui eu li na década de 90, quer dizer, já faz um bom tempinho. E está tudo, li uma vez apenas, e está tudo na minha memória. Então, uma coisa que eu dou de dica para quem está dedicando-se à leitura é o seguinte: não leia por ler. Você vai perder um grande espaço de tempo lendo por ler. E eu falo isso por mim, porque eu já fiz muito isso. Já chegou a ler páginas e páginas do livro, na hora que termina a página, eu não lembrava uma linha sequer do que eu tinha lido. E isso é muito normal. E como que a gente lê um livro há tantos anos atrás e está tudo vivo na memória? A questão é como que isso é guardado no nosso cérebro. Tudo que nós gostamos, efetivamente gostamos, é gravado em nosso cérebro através de combinações químicas e não energia elétrica. Por isso que nós conseguimos lembrar com facilidade. Tudo que nós gostamos, tudo que está o sentimento ali impregnado, é guardado no cérebro através de combinações químicas. Sendo que aquilo que a gente lê por acaso, vê por acaso, que não está envolvido sentimento, são apenas impulsos elétricos. Por isso que a gente lê e não grava. E outras coisas a gente lê e passa-se os anos e está ali vivo na nossa memória. Então a dica de leitura, no decorrer das leituras, é como fazê-las. É ler aquilo que gosta, estudar aquilo que gosta. E eu tenho certeza que por longos e longos anos vai se constituir um patrimônio de cada um. Tá? Um dos livros que eu bem me refiro é Francisco de Assis. Falo muito sobre esse livro, que foi escrito, ditado pelo espírito Miramês, e a psicografia de João Nunes Maia, já falecido. Então retrata o quê? A vida de João Evangelista, aqui no comecinho, e posteriormente ele reencarnado como Francisco de Assis.
toda a história de Francisco de Assis, com detalhes, logicamente, que a história não gravou, mas na literatura espírita nós temos excelentes relatos. Você pode fechar, por favor? Hã? Não. Esse cachorrinho é nosso obsessor. É só começar, vocês viram? Todo dia, é só começar. Bom, então, excelente dica de leitura. Aqui traz informações muito interessantes. Por exemplo, que aqui retrata como que o João, né, ainda como João, no plano espiritual, preparou a sua reencarnação. Todo o processo reencarnatório dele, né, citado assim brevemente, como que foi feito, como foi planejado. Tudo por ele mesmo. Então, detalhes muito interessantes que, se você lê, por ler, às vezes passa desapercebido e a gente perde um grande manancial. Aqui fala, por exemplo, que tudo na história da humanidade está gravado, está registrado. Tudo. E tudo pode ser acessado. E como que é gravado isso? E aonde que está gravado isso? A história da humanidade. E qualquer um de nós pode consultar essa enorme biblioteca. Só que a partir do momento que nós tenhamos uma envergadura desse nível. Ou seja, as informações vão chegando, vão sendo disponibilizadas para aqueles que estão preparados para recebê-las. Então, conforme nós estamos evoluindo, mais e mais contato com tudo referente ao nosso planeta, referente à nossa vida, né? Nós podemos acessar. Excelente livro, excelente dica, e que vocês não vão perder uma linha sequer. Tão bom que é esse livro. E, como eu estou puxando o saco hoje do Miramês, outro livro de Miramês, né, pelo médium João Luiz Maia, Maria de Nazaré. Aqui retrata o quê? Adivinhe, a vida de Maria de Nazaré. Só que com a outra ótica. Coisas que a gente não sabia. Quem era, de onde veio, como que foi a chegada dela aqui no nosso planeta, a preparação para a reencarnação, né? E outras coisas muito lindas que estão destacadas nesse livro. Excelente leitura para quem gosta do cristianismo primitivo e saber coisas do plano dos bastidores do plano espiritual que sempre nos fervilham na mente e a gente não sabe aonde pesquisar e encontrar essas informações. Tá? Então são duas dicas de leitura muito interessantes, muito boas. Vou ver se semana que vem, eu estava dando uma olhadinha na biblioteca, tem muita coisa boa que o pessoal está perdendo muito tempo em não aproveitar para lê-las. E faz a diferença. A Vingança do Judeu eu já li umas 2, 3 vezes. O primeiro livro que eu li foi A Vingança do Judeu, do John e Wilmot Rochester. Sentar aqui na frente por causa do som. Sentar aqui na frente por causa do som. Senão o pessoal aqui não ouve. Pode ser aqui? Pode ir na próxima aqui. Aí, agora dá para ouvir. É. Senão o pessoal só ouve a minha voz e às vezes a pergunta ou a narrativa que está sendo feita, eles não ouvem. Aí fica tudo perdidinho. Bom, o que eu estava falando mesmo? Do Rochester. Excelente livro também. É um livro que, na minha opinião, se você espremer ele bastante, sai bastante sangue, porque é muita desgraça que acontece ali. Mas a gente vê ali a lei de causa e efeito sendo retratada do começo ao fim. É da primeira à penúltima página sofrimento. Na última página fica tudo bem. Porque final feliz acaba o livro. Essa é a parte que eu não gostei. Você sofre, o cara sofre.
Ele sofre. Faz as coisas erradas, é o tal negócio. A gente medir o que é a lei de causa e efeito. Se faz errado, às vezes na própria encarnação, não precisa outra encarnação para você pagar suas dívidas ou reharmonizar-se. A vida é sempre uma chance de você se reharmonizar, do começo ao fim. Então você pode fazer muitas coisas erradas durante a vida. Se ainda nela você consegue ressarcir 10%, 20%, 30% dos seus débitos, já é um avanço. Uhum. Pois é. Eu não lembro direito da história, nem vou dar um spoiler aqui, mas a tônica do livro é orgulho, né? E a base desse livro é a troca pelas crianças. Não é por causa de ciúme, de rivalidade, porque um era judeu, o outro não era. Então, houve a troca dos meninos. A base do livro é essa. Mas o orgulho de raça ali está bem enraizado e deu no que deu, né? E tem outros tantos livros interessantes. Indo pela linha do Rochester, mesmo o Rochester tem muitos bons livros. Tem um que fala, eu não vou lembrar o nome do livro agora, de Moisés, eu não sei se é Kenaton, que chama o livro. O Herculano também é muito bom. Não gosto. Esse eu não recomendo para ninguém. O livro é pura realidade. E como eu falei para a Laís agora há pouco, eu estou na fase do água com açúcar. Tudo que tem muito drama, tudo muito sofrimento assim, eu já não... Mas a Noite de São Bartolomeu foi uma das noites mais negras da história da humanidade. Muito forte mesmo o que está retratado lá. Então, sinceramente, não me acrescentou nada, a não ser a parte da história, saber o que aconteceu ali, a título assim de melhoria interior, muito pelo contrário, se revolta. Mas a gente vai dando umas dicas por aí, né? Bom, vamos começar então o nosso conteúdo de hoje. Nós estamos no item 86 já, 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama-se Jesus e os Amigos. O trecho, se eu conseguir ler aqui, vamos ver. Não, eu peguei um livro com uma letrinha maior, acho que vai dar para ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelo seu amigo. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 13, se eu estivesse lendo certinho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelo seu amigo. Tá. O que Jesus fez de mais assim sacrificial foi imolar-se, né? Não só pelos amigos, mas por toda a humanidade. Aliás, ele veio para cá por toda a humanidade, para deixar um legado, não só para aqueles contemporâneos que estavam vivendo ali, mas sim para a posteridade, para aqueles que viriam, para aqueles que estavam em outras pragas e aqueles que ainda migrariam para o nosso orbe. Então, a mensagem que foi deixada como assim, um manual de instrução de cada um de nós é o Evangelho. E às vezes a gente fala em Evangelho, a primeira coisa que se pensa é o quê? Aquelas pessoas bitoladas em religião. Lá vem falar de Evangelho de novo, lá vem falar de coisas. E há um certo preconceito com relação a isso. E às vezes a gente mesmo vai criando esse preconceito. Né? O que você vai ler? O que você está lendo no Evangelho? E já pensa que você é aquela pessoa certinha, né? Aquela pessoa compenetrada, que não tolera nada, chato, né? É isso mesmo. Então, não tem nada a ver. Ali está, vamos dizer assim, as leis que nós temos que seguir, as dicas que a gente tem que seguir para
sofrer menos e evoluir cada vez mais. Nossa grande batalha é contra nós mesmos, é contra o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo e nossa falta de empatia quase que absoluta. Já estamos num patamar que já estamos sendo mais empáticos, mas assim num grau que eu posso considerar assim ainda pequeno. Por quê? Quanto maior nós formos desenvolvendo as nossas potencialidades, mais empáticos vamos nos tornando. Ou seja, a dor do outro passa a ser uma coisa que dói dentro da gente. Vou citar como exemplo as pessoas que são ligadas muito aos animais, protetores de animais. Elas simplesmente sofrem quando os animais sofrem. Elas se martirizam quando vê, por exemplo, um abatedouro. Aliás, todos nós, né, ficamos um pouco constrangidos, mas tem pessoas que estão nem aí. Praticam, matam ainda para se alimentar, lógico, que faz parte, mas isso é uma coisa que gradualmente nós vamos nos desvencilhando. Isso não é um ou outro, não, é todo mundo, faz parte do processo. Então nós vamos sendo mais empáticos com tudo que tem vida. No dia que chegar naquela condição assim, não vou comer alface porque vou ter que cortar a alface ali, ela vai morrer, entendeu? Aí não precisa encarnar mais não. Aí não, ou pode internar também no manicômio. Mas a gente tem empatia, a gente cria uma empatia até com os vegetais, com as flores, com as árvores, que se você cria, você cuida, né? Você planta, cuida, etc. Você cria uma certa empatia também. Nós vamos ver um exemplo de empatia no livro Francisco de Assis. Vocês devem lembrar, devem ter ouvido falar também da facilidade que ele tinha de comunicar-se com os animais. Tanto é que nas pinturas aí está sempre os passarinhos rodeando ele, né, uns coelhinhos, etc. Porque ele atraía, ele tinha um magnetismo tão grande que ele hipnotizava-os, né? E ele, entre aspas, conversava com eles. Então, vamos aquilatar o nível que Francisco de Assis tinha e o nível que nós temos, né? Mas é um nível que dá para você chegar lá e não está tão longe de nós, não. Mas aqui, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esse tema, Jesus e os amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos. Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos. Ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras,
experimenta o Mestre o supremo abandono. Até aqui não estou lendo nada que a gente não saiba, né? Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não guardes teus amigos. Não te compreenderiam, no entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Eu li inteirinho o texto hoje, eu fui no embalo, né? Porque é um texto bem conhecido de todos nós, né? Fala-se o quê? Do desprendimento que Jesus tinha para conosco. Tudo bem, a história já foi contada N vezes. Mas vamos encaixar o contexto na nossa vida, que é o mais importante, para isso que nós estamos aqui. Não para saber os fatos lá do passado, mas encaixá-los aqui. Como que nós vamos encaixar esse exemplo na nossa vida? Vou começar de trás para frente. O que Jesus ganhou em toda a sua história? Como é que foi o final? Morreu só, ladeado de poucos familiares, de um discípulo que foi fiel até o final, que por sinal era, quem mesmo? João, que futuramente reencarnou como Francisco de Assis. E também foi uma lição de desprendimento, porque às vezes nós ainda temos aquele vício de querer muito dos outros. A gente explora, né, até certo ponto que nossos pais podem nos fornecer, nossos irmãos podem nos fornecer, nossos amigos, companheiros de trabalho. Então, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente é um pouco dependente daquilo que os outros fazem para conosco. E somos muito carentes de afeto. E necessitamos muito do afeto alheio, do companheirismo, em todos os sentidos. Mas, como tudo na nossa vida é aprendizado, quando nós criamos alguns laços mais estreitos, a gente sabe que eles vão se romper um dia, fisicamente. Então estamos aqui ladeando a nossa passagem por esse plano por alguns instantes apenas. Com alguns a gente leva talvez a vida inteira, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, outros tantos, alguns dias, algumas semanas. E nesse caminhar nós deixamos um legado e também recebemos um legado. O importante de viver
para se viver bem é nós desenvolvermos a afetividade, ter verdadeiramente amigos. Mas quem são amigos? Seriam apenas aquelas pessoas que não são nossos familiares, que se aproximam de nós e criam um certo vínculo? Não, é mais que isso. Tem pessoas que têm o mesmo sangue e não são amigos. Convivem embaixo do mesmo teto, mas são ferozes inimigos. Na vida, o que nos traz a felicidade tão almejada está bem ligado, muito ligado, estreitamente ligado àquilo que eu falei no comecinho, a respeito das leituras. Não sei se vocês gravaram bem. Quando você pega um livro que você gosta do que está lendo, você cria ali no seu cérebro uma reação química e aquilo ali fica gravado de uma forma mais contrário de temporária, é duradoura. Às vezes some a idade, vai sumindo as coisas. Então, com relação à nossa vida, quando nós vivemos assim, no imediatismo, tá? Você apenas absorve das pessoas aquilo que lhe interessa. Você não doa nada, e às vezes as pessoas são até descartáveis. Estou falando inconscientemente, tá? A gente não é tão mal assim, não. Inconscientemente, a gente não dá tanto valor às pessoas. E às vezes elas passam e você nem sente mais falta. Ou elas desencarnam e passa um pouquinho e você nem sequer se lembra mais. Mas tem outras que você não consegue esquecer de jeito nenhum. Passa-se o tempo e está lá na tua memória. Por quê? Isso ficou gravado em você. De uma forma que lhe trouxe o quê? A felicidade. Quem não se lembra dos bons momentos? Todos nós lembramos. Mas toda a nossa vida foram bons momentos? Não. E os momentos ruins a gente geralmente tende a esquecer, né? A gente teme a esquecê-los, mas estão gravados também. O X da questão é que o sentimento cria essa reação que, consequentemente, eterniza esse momento dentro de nós. Só que quando nós vivemos assim, por viver, nós vivemos mais das sensações e isso não nos dá o que é a satisfação, não nos dá o prazer que deveria. Então, não fica gravado. Então, a maioria das pessoas que vivem por viver, apenas o imediatismo, elas, no final, elas vão se fartando disso e tornando-se pessoas tristes. Pessoas que não veem mais a alegria na vida. Isso que está acontecendo muito hoje em dia, isso que o Divaldo fala tanto das vidas vazias, que as pessoas não sabem o que estão procurando, não sabem o que querem, porque eu não quero isso, porque eu volto assim. Isso está embora, não é? E isso aí faz com que as pessoas entrem num processo de depressão. A depressão abre portas, por isso que tem suicídio por aí, tentativa de suicídio, tudo isso. Sim, porque nós, a gente já falou sobre isso, nós somos criaturas sociáveis, a gente precisa um do outro, a gente precisa de afeto. A gente se sente bem junto de pessoas que nós gostamos, isso é uma coisa tão clara, tão nítida. Mas quando você não gosta das pessoas, você sente um vazio no seu interior. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Pode pegar um déspota lá, pode pegar um ser, entre aspas, desprezível. Ele tem essas lacunas impreenchidas, ele sofre também a amargura da solidão. Então, olha só, não falei que o nosso manual de instrução é o Evangelho? O que o Evangelho prega?
Principalmente, se resumisse todo o Evangelho numa palavra só, de 4 letras, começa com A e termina com O. Amor. Dei dicas, né? Então, gente, olha, amor é manual de instrução. Porque quando nós amamos, isso nos preenche, nos dá satisfação, nos torna assim, nos remonta a nossa essência. Nos tornamos plenos. Fomos criados, programados para sermos felizes, para amarmos, para viver em sociedade. Só que a gente luta um pouco na contramão. E quando a gente vai pela contramão, a vida dá um jeitinho de colocar a gente nos trilhos. E esse jeito de pôr nos trilhos, muitas vezes, é pela dor, né? Pela retificação. E é muito difícil. Mas, olha só, o exemplo de Jesus. Um homem que é aqui que está retratado, deixa eu ver se eu... Agora, eu acho que esse livro que fala também do Francisco de Assis sobre o período que Jesus gastou, né? Utilizou-se para reencarnar, de 1 milênio. Acho que ali retrata. E tem um livro também. Também, mas se não me engano, o Francisco de Assis também tem alguma coisa assim. Eu me recordo. O outro que fala muito sobre esse processo é o Sublime Peregrino. Sublime Peregrino do Ramatiz. Esse fala tudo. Esse esmiuça tudo sobre a vinda de Jesus. Mas, então, por que todo esse desprendimento? Poderia ter mandado alguém? Ele mandou muita gente antes. A gente sabe que ele mandou muita gente para preparar o caminho. Entre eles, Buda, os mais conhecidos, né? Moisés, aqueles profetas lá que eu não guardo o nome, né? Não guardo o nome de profeta. Antigo Testamento não é comigo. Mas, então foi feita uma excelente preparação. Por quê? Por amor. E os espíritos mais evoluídos são o quê? Puro amor. E eles são felizes? Não existem espíritos felizes? Na classificação que a gente vê nos estudos sistematizados, as classes, existem espíritos felizes? Existem. Aonde que estão? Lá em cima, na escala. Quer dizer, nós temos que subir muito para chegar a essa condição. Mas olha o que o nome diz, felizes. Quer dizer, que nada mais os tira daquela condição. Quem que não teve aqui já um dia bom, aquele dia perfeito? Você acorda sorrindo, dá tudo certo, você só fica com as pessoas que você gosta, dá tudo perfeito. Muito bem. Aquela sensação que a gente sente nesse dia é a sensação, um esboço do que é o segundo a segundo de um espírito feliz. É aquela plenitude. E nada os tira dessa condição. Mas nós vamos chegar lá. Mas ainda vai um tempo. Um bom tempo. Nesse caminhar nós vamos aprender muito. Porque amar não é uma coisa simples. Olha só, pensa nós, vamos trocar aqui os personagens. Vamos tirar Jesus de cena, vamos pôr nós no lugar dele. Beleza? Vamos lá. Tá num belo dia, vamos dar um passeiozinho, vamos lá no Monte das Oliveiras comer umas azeitonas lá em cima. Tá, a gente chega lá e fala assim, fica postos aí, porque vai que o dono das oliveiras que aparece, né, pode dar um probleminha para nós. Aí os caras vão e dormem. Estou misturando as histórias, mas tudo bem, é ficção mesmo. Os caras dormem e não ficam vigilantes. Aí nesse inteirinho chega o dono e você é preso. E eles pegam e fogem. E você fica sozinho.
E você apanha desse proprietário, muito. É levado a julgamento, é condenado, é preso. E se vê num cárcere, abandonado, sofrendo os maiores martírios, sem ter ninguém ali para lhe socorrer. Imagina a gente numa situação hipotética dessa. O que você pensaria dos seus amigos? Tudo traíra, né? Pois é. Jesus pensou isso dos apóstolos, ou aqueles que... De jeito nenhum. Não. Da frase aqui, fala das crianças, né? São crianças, e toda criança tem que exigir. Pois é, aí está uma coisa bem interessante, porque ele sabe o patamar que ele está e o patamar que nós estamos. Então compreende muito bem. E isso quer dizer que é um ser muito mais evoluído que nós, muito mais. Mas poderia se comparar assim também como se ele fosse um adulto e nós crianças de 2 anos de idade, né? Que mal sabe se colocar de pé, né? A diferença. E a gente tem uma certa afeição por todas as crianças, por todas. Nós temos, né? Quem que não gosta de criança? Da ingenuidade dela, né? Da pureza, todos nós. E no caso, nós também perdoaríamos, entenderíamos todas as birras que essa criança fizesse. Então, Jesus, compreendendo a nossa infantilidade, a nossa ingenuidade também, sabia que aquilo ali seria normal, tanto é que ele previu, né? O que ele previu? Que o Pedro ia abandoná-lo, ia negá-lo, né? E um iria entregá-lo, e conhecia a alma humana muito bem. Mas o X da questão, que eu quero da volta chegar lá, é o seguinte: que apesar das imperfeições das pessoas, precisamos entendê-las. Para entendê-las, precisa de 2 quesitos: empatia, sermos empáticos. Segundo, indulgência. O que é indulgência? Muito bem. Justamente. Então, você saber que aquela pessoa está naquela condição e ela vai agir daquela forma. Então, você tem que aceitar isso. Você aceitando, você compreende a sua limitação e você vai conviver bem. Então, a convivência com as pessoas de forma harmônica depende basicamente da indulgência que temos para com elas e vice-versa também. Porque se não houver essa troca, essa indulgência mútua, pensa bem, o outro não aceita a gente como a gente é, porque todos nós temos defeitos. E aí, como é que seria a convivência? E isso nós vamos desenvolvendo de que forma? Dia a dia, experiência a experiência, minuto a minuto na nossa vida. Por isso, tanto convivemos com tantas pessoas de todas as classes, níveis intelectuais, morais. O que mais? De todas as formas, tá? Só para arrematar, vou ler de novo a frase aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. A gente pode entender isso aqui de N formas, não só a vida física, mas sim você doar a sua vida para as outras pessoas. Dedicar-se às outras pessoas.
com as potências que você próprio tem, da maneira que você tem. Mas de tudo, ainda acho que o mais importante é a gente conseguir amar, gostar, querer bem as pessoas, entendê-las com suas limitações, aceitá-las como elas são e sentir prazer na presença delas em quaisquer circunstâncias. Assim como Chico tanto nos exemplificou, né? Atendia a todos e atendia pessoas ali complicadíssimas, com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o desvelo. E principalmente os mais pobres, né? Mas o Chico sabia que por trás daquelas vestimentas rudes, simples, havia ali muitos espíritos que falharam assim drasticamente em outras encarnações. Estavam ali em expiações terríveis, né? Dolorosas, muito dolorosas. E ele sabia, compreendia e ainda os ajudava da maneira como ele podia. Tem um exemplo maior de amor, de carinho do que esse? Você doar-se pelo outro. Uma coisa é certa. Se estamos juntos por um certo espaço de tempo, é porque temos afinidades. Tem algo que nos une. Então aproveitemos esse espaço de tempo enquanto estamos juntos, porque vamos nos separar. Isso é fato. Vamos nos separar. Mas aproveitemos da melhor maneira possível, para que esses laços se estreitem, de tal forma que vai funcionar como se fosse um grande elástico. Ele pode esticar e ir para longe, mas depois volta para perto de novo. Assim é a nossa vida. Nossos afetos, nossos amores, eles virão e irão, mas jamais sairão de dentro do nosso ser. Jamais esqueceremos. Só para arrematar, mais uma coisinha. Eu estou pegando o gancho aqui das palestras da Nete Guimarães. Ela retratava o seguinte: como que algumas pessoas, ainda tenras em idade, 3, 4, 5 anos de idade, já conseguem sentar no piano e tocar ali uma ópera, uma música clássica com maestria. Muitos vão falar assim, é dom de Deus, né? Deus deu o dom. Tá, deu, mas se a pessoa não tivesse desenvolvido o dom, ela não estaria naquela condição. Então vem um mérito. Mas como que ela consegue lembrar-se? Como é que saber assim? Porque a gente leva muitos anos para aprender e já nasce sabendo. Aí vem a explicação da Nete, que eu furtei no começo da aula. Tudo o que nós gostamos e aprendemos fica registrado em nós eternamente. Eu citei o caso dos livros no nosso cérebro físico, mas nós temos também um cérebro espiritual que guarda as memórias de todas as existências. Então, tudo que nós amamos, tudo, pessoas, coisas, ciências, aprendizado, trabalho, tudo que nós gostamos, verdadeiramente fica sendo um patrimônio eterno nosso. Não se apaga. Não se apaga. Então, por isso, alguns nascem com uma facilidade enorme para determinado assunto, aprender determinado assunto, sendo que outros
passam a vida inteira e mal conseguem entender. Seja matemática, seja física, seja química, seja português, uma matéria qualquer, ou uma profissão qualquer. Da onde vem a facilidade? Já está intrínseco. Isso chama-se mérito. A partir do momento que você aprendeu a gostar, amar o que faz, não só a pessoas, mas a tudo que você faz, você está guardando, gravando no seu espírito todas essas lições que vão ser levadas consigo para o resto da eternidade. Agora, quando o Cristo fala amar, lá no Evangelho, que é puro amor, Ele está nos dando a dica para a nossa evolução. Para que nós não repitamos e repitamos e repitamos as mesmas lições, aprendendo o mesmo português, aprendendo a mesma física, tantas e tantas vezes, aprendendo os relacionamentos humanos, tantas e tantas vezes, para que até que chegue um dia que nós compreendamos que só precisamos saber amar. E que estava lá no Evangelho, há mais de 2000 anos, exemplificado, falado, comprovado, e por nós esquecido, na maioria das vezes. Então, quando nos referimos a amigos, vamos expandir isso para toda a humanidade, todas as pessoas. Só vamos evoluir e chegar ao patamar maior de um dia, daqui a milhões de anos, sermos espíritos perfeitos, se hoje aqui já começarmos a aprender as lições do Evangelho. Tem como se furtar disso. Quer queira, quer não queira, quer passe o tempo ou não, vamos aprender essas lições. Falei muito? Não, né? Mal ouvi a voz de vocês. Vamos lá, 87. Continuação desse aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Algum detalhe? Eu queria frisar uma coisa sobre o que você falou aí em relação ao que facilita de armazenar, facilita o acesso também, né, às memórias. Quando é coisa que a gente gosta, então você lembra fácil. não só armazenado, quanto facilita a gente Uhum. buscar a memória. Porque os que a gente não gosta, por exemplo, é traumático, as situações traumáticas, mesmo que a gente não gosta, ela fica armazenada. Fica também. Ainda que inconsciente, né? A realidade fica tudo armazenado. Só que no cérebro espiritual. No cérebro físico, Mas o acesso é facilitado quando a gente... é justamente. Uhum. O negócio é meio complexo, sabe? É bem complexo. A gente tem algumas informações, mas se você for se perguntando, já chega um ponto que a gente não consegue mais respostas para todas as indagações, porque não tem. Mas no nosso cérebro espiritual tudo fica registrado. Vocês já ouviram falar que a pessoa, quando está tendo aquela EQM, experiência de quase morte, né? Passa o filme da vida dela numa velocidade estrondosa e ela se lembra de tudo em fração de segundos? Vocês já ouviram falar disso, né? Como é que pode? É uma vida inteira, é muita coisa, é muito tempo. Você ia lembrar tudo. Só para vocês terem uma pequena noção da potência que é o nosso espírito. A potência que é. Você se lembra de tudo. Por exemplo, vocês já ouviram falar de crianças ou pessoas superdotadas que fazem cálculos matemáticos mais rápido que o computador? Como é que pode? Quanto que é 375 vezes 4? Faz aí para mim. Vamos ver. Vamos lá.
Vamos lá, sem calculadora. Pois é, tem gente que já dá a resposta antes de eu terminar de falar. Pá, mas como? A gente não sabe a máquina que nós somos. Mas, como a natureza não dá saltos, nós temos que desenvolver todo esse potencial. Estamos desenvolvendo esse potencial há alguns anos já. Desde que éramos as famosas mônadas. Né? O que são mônadas mesmo? É a parte mais elementar, mais simples do princípio inteligente. Vamos dizer assim, é um ponto inicial. Começamos dali. E experienciamos em tudo para chegar no que somos. É complexo demais. Eu estou me preparando para a palestra do próximo mês, Evolução em Dois Mundos. Então estou relembrando de tudo isso. Passo a passo. É impossível. Leva um ano para você explicar isso. E às vezes você fala para as pessoas, elas vão querer te internar. Porque você está louco. Não tem lógica. Você explicar em 5 minutos, não dá. Coisa que vai anos para você entender. A gente tem aprendido muito no caminho da luz, né? Já falou sobre isso. Mas no Evolução em Dois Mundos é mais detalhado. Vai lá no reino a reino. Começa lá na ameba, no primeiro celular. É coisa de doido. Isso aí. A gente tem sim muita familiaridade para tratar com valores muito elevados, né? Seja qual for ainda. E tudo é um aprendizado. A gente estagiou nesses outros meios por milhares e milhares de anos. Tem livro espírita que fala que quando a gente, encarando primeiro, adquiriu a razão, conhecemos o nominal, até agora 1,5 bilhão de anos. Tem muita coisa, a gente não tem assim. Nominal? Nominal 200 mil anos. Aqui. Não. Desde talvez a nossa primeira reencarnação não tenha sido nesse planeta. Não, sim, claro, não. Claro que não, né? A gente, não dá para saber. Mas do primeiro reencarnação com a razão, que adquirimos a razão, um ser já com predisposição a pensar, a criar, até o nosso estágio agora, 1,5 bilhão de anos. O estágio que nós estamos hoje, 1,5 bilhão, é muito tempo. É muito tempo. A Joana de Grandes fala que nós adquirimos a consciência de 11 mil anos para cá, simplesmente. Ou seja, a gente ficou naquela fase já original, mas ainda muito primitivo, em corpos totalmente sem condições de externar qualquer potencialidade, milhares de anos. Milhares de anos. Uhum. E, lógico, cada vinda e volta, geneticamente, na espiritualidade, era santificada. Você vê que não tem nada de graça. Não tem nada de graça na nossa vida. Chegamos aqui onde chegamos, vai com muito trabalho, é muito trabalho. É a coisa mais fácil pensar assim, Deus criou o homem assim, do jeito que ele é. Seria... Mas são mais uma completude, são dados que a gente, lógico, não sabe se exatamente são esses, né? A gente lê livros e donos, livros fiáveis, né? Por exemplo, a diferença nossa para Jesus é 40 bilhões de anos. Tem livros que falam isso. A gente tem um dado comparativo desse tanto de bilhões de anos. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio. O nosso universo tem 15 bilhões. Ou seja, o nosso universo criou e deixou de criar 3 vezes. Jesus ainda está na nossa frente. Faz um tempinho. A gente não tem como... Faz um tempinho. Aquilo que você falou que na última vez que a gente veio aqui, de Jesus reencarnar, eu falei assim, eu não consigo imaginar. Não, reencarnar. Eu não consigo imaginar isso. Você falou, eu também não. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Não, nós não temos ainda para isso, parâmetros.
Porque a gente precisa conhecer as coisas para formar ideia. Não tem como formar uma ideia de uma coisa que você não sabe. Foi o que nós estávamos conversando antes, por exemplo, o João Evangelista, ele plasmado a Segunda Guerra Mundial. Aí está no Apocalipse dele. Ele viu aqueles aviãozinhos jogando bomba, mas ele não tinha parâmetros para poder falar que era um avião. Aí o que ele falou que era? Gafanhotos, cuspindo fogo. Né? Então, tudo para nós, você tem que ter parâmetros. Até você se locomover, você tem que ter parâmetros. Se você está num lugar que você não tem uma referência, você está parado, você é estático. Tá certo? Você tem que ter uma referência de tudo. Pois é. E nós, por isso que os espíritos falam, nós não podemos falar para vocês que vocês não vão entender nada. Vocês não têm parâmetro para fazer a coisa. Exatamente. Por que a gente... Fala assim, lá no Pinga Fogo, quando ele vai falar dos órgãos plásticos, ele fala não é plástico, mas ele vai falar plástico porque não tem outra coisa que estão falando. Mas os livros da André Luiz, quando ele fala alguma coisa, ele fala assim, é uma pálida ideia. Para a gente que está lendo o livro, entender mais ou menos. É uma pálida ideia. Porque não tem como ele explicar ali o que é realmente, né? Para vocês verem, os livros do André Luiz, por exemplo, eles retratam um plano espiritual, nosso lar, que é uma cidade na região umbralina ainda. Então ele não sai dessa região para uma mais eterizada porque não tem como descrever. Se você ler o comecinho do livro A Força da Bondade, do espírito Lúcius, psicografia do André Luiz Ruiz, pega na biblioteca, tem. Lá cita a parte que Jesus vai recolher os primeiros mártires. Ele vem para levá-los, né, para o plano espiritual. E ele leva para uma região que o Lúcio não consegue descrever. Aí ele vai usar umas figuras de linguagem, parece tudo assim, cristais. Tudo é cristal, tudo é limpo, como se fosse feito de vidro. Né? E ele vai citando com elementos comparativos para que a gente entenda, porque é uma coisa totalmente diferente. Agora, como é que você vai compreender uma coisa? Eu tenho uma dificuldade muito grande de você remontar lá para o passado. Como que nós éramos em condições ainda primitivas, animalescas? É muito difícil para a gente. E aí vai recuar mais ainda, vai para os répteis, depois... Pois chegou no mineral, fala, aí pode internar mesmo. Pode internar mesmo. Mas não é. Você tem que estudar muito bem, com muita paciência, o livro Evolução em Dois Mundos, que tem essas explicações, mas não pode ter pressa. Tem que fazer igual a gente faz aqui, pega um trechinho e vamos conversar sobre isso, vamos fazer as ideias florearem. Seria muito fácil, muito cômodo para mim, eu vir aqui ler, fazer uma pequena síntese e vamos embora. Está feito o trabalho. Não, nós estamos batendo esse papo para que as ideias vão dilatando, sai daqui, desse contexto, e vai para a nossa vida, para o nosso mundo real. A ideia é tirar a história do livro e jogar para o nosso conhecimento. Aí sim ele vai ser o nosso patrimônio. Então, um livro como o Evolução em Dois Mundos tem ali 32 DVDs de um curso que a gente comprou uns 10 anos atrás. Eu acho que nunca ninguém pegou um DVD para assistir. Eu consegui assistir 4. Não aguentei mais, não. Fácil, não. É falta de disciplina. A própria aptidão da gente, né? A impressão que dá é que a gente não escolhe aquilo lá, a gente é escolhido, né? Por exemplo, o Mecanismo da Mediunidade é o livro que o Chico escreveu, depois ele comprou o livro, leu e doou o livro sem entender o que ele mesmo tinha escrito. Eu estou com medo desse livro. Eu li o livro e não tive dificuldade para entender o que está lá.
característica, igual você citou aí, dos próprios mecanismos, né? Tanto do cérebro quanto do cérebro espiritual. Então, na hora que chegar então a minha vez de falar sobre esse livro, você vem aqui, faz para mim, porque... Então, mas há muita coisa que eu tenho facilidade para entender, mas se eu subir aí eu não vou falar nada. Tem facilidade para entender para mim. É verdade. Um exemplo claro disso é que eu terminei o 2º grau na época, né? Tardiamente, quando eu tinha deixado a escola, e depois voltei. Havia um professor de química que ele insistia comigo que eu tinha que fazer a faculdade na área de química. Você tem facilidade nisso. As minhas notas de química eram todas, não vou falar que 10, porque 10 é Deus só. A minha nota tudo era nota máxima do que era na escola. E daí, porque também eu não sei, eu tenho facilidade com isso. Enquanto que no português, eu estou lendo esse livro aqui, tem uma determinada palavra que hoje tem a facilidade do Google, né? A gente vai lá, põe a palavra lá e já dá 2 ou 3 significados. Mas se eu pegar um outro livro para ler e tiver determinada palavra que eu já vi no Google aqui, eu vou ter que ir no Google de novo e ver aquela palavra que eu não lembro mais do que estava significado. Mas isso é interessante, porque realmente nós temos nossas predileções. E as predileções, pelo fato de gostarmos, ficam enraizadas em nós. É o patrimônio nosso. Isso é um patrimônio seu. Não é um dom que Deus te deu. É que você já desenvolveu-se nessa área em outras eras, né? Então é como se fosse um despertar. Na hora que você viu a matéria, você não viu, você reviu. Então você só relembrou. Para mim isso é com certeza, né? Estava comentando ali no Marco, inclusive, lá, agora há pouco, ali, né, que eu estava discutindo na internet, discutindo não. Eu fiz um comentário em uma determinada postagem lá, e a pessoa respondeu o meu comentário, né? Entrou lá respondendo o meu comentário, dizendo, isso aí não existe. Aí eu tive que responder para ele, né? Porque você não conhece, não pode afirmar que não existe. Né? Então, existe para ele, né? eu, por exemplo, graças a Deus, eu tive a facilidade com o Evangelho. Eu devo ter sido padre umas 10 vezes, né? Para saber, não é saber, você lê é como se você estivesse só relembrando. E isso... Uma reportagem fantástica de 5 anos, que foi numa orquestra, homenagem, acho que era Bach, uma coisa assim. A casa dele tinha um piano. Voltou para casa dormindo, o pai dele acordou de madrugada no piano, tocando, o menino tocando a peça. Ele nunca tinha tocado uma nota no piano, então tocando a peça que ele tinha 20 anos. Esse povo é doido. Aí ele entrou, não conseguia dormir, ele ficava pensando nas notas, porque ele não tinha estudado música. Ele foi lá e fez. Os pais eram músicos. Pois é. Vamos para o próximo, senão a gente não termina esse aqui hoje. Vamos lá. Por que dormis? Nossa, eu dormi isso pra mim, porque eu dormi isso, eu só dormi. Por que dormis? Não é um sono físico, né? É que o porquê dormis é justamente por que a gente está ainda alheio a tudo que a vida nos fornece. A gente dorme quando se esconde na matéria e fica escravo do que a matéria quer que nós forneçamos. Ou seja, comodidade, facilidades, servidores, pessoas para nos servir, prazeres, vícios, tudo que
a matéria pode dar de sensações ou facilidades que tornem a vida talvez mais fantasiosa, né? Mas é uma alegria, uma felicidade artificial. É uma ilusão. Por exemplo, vamos destacar uma coisa aqui que é muito comum entre homens e mulheres da nossa era, de todas as eras, que é a busca desenfreada do prazer pelo sexo. É um dos maiores equívocos que nós cometemos. Por quê? É um prazer temporário, físico e fugidio. Ou seja, ele termina justamente no momento que ele acaba. E o que acontece posteriormente? Vem o quê? O que eu estou fazendo? Mas as pessoas perguntam, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Muito comum disso acontecer. O que falta? Falta um elemento. Porque o sexo é uma coisa natural do ser humano. Não é nada de errado, nada de justamente. Nós que deturpamos. Mas ele tem que estar atrelado a uma coisinha básica que chama-se amor. Aí ele faz sentido, aí ele completa. E não é uma coisa assim, tipo um balde furado, né? Que nunca vai ser preenchido completamente. Quando nos tornamos escravos do que é artificial, ou seja, do que não existe, vem o que? A frustração. Então, quanto mais se tem, mais se frustra. Por isso que índices de suicídio são elevados em países desenvolvidos, onde a facilidade é muito grande de se obter as coisas, mas aonde a essência do ser humano não é desenvolvida. Então vem aquele vazio existencial, nada satisfaz, aí procura como se fosse um vício enorme, né? Você procura em tal coisa, não consegue se satisfazer, aumenta, e aumenta, e aumenta, até chegar a um ponto que não tem mais condições, nada satisfaz mais. Aí vem a frustração maior, depressão, suicídio. Essas pessoas, quando estagiando nesses processos, estão a dormir na matéria. É isso que eu me refiro, dormir na matéria. Você se torna escravo da matéria. Mas não estou falando de vícios sexuais, pode ser vícios químicos, uso de drogas, remédios, cigarro, o que mais? Bebida. Que tira você da sua condição normal, né? E te dá uma certa coisa diferente, uma experiência diferente. Que muito pode dar prazer, mas é temporário. Aí a pessoa fica escrava daquilo lá. Mas existem outros tipos de dormir. Aqueles que, por exemplo, dormem na religião. Tem como? Tem como sim. E como nós somos engessados nisso? Aqueles que falam assim que a religião salva. Então eu vou naquela religião X. Não vou falar mal dos outros, não vou falar do centro espírita, né? Vou lá no centro espírita que você salvo lá. Tá. Ninguém salva ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. Tudo na nossa vida é mérito, esforço. A religião orienta.
vamos dizer assim, te apluma, mas quem dá os passos é você. Aquela historinha que contaram assim, que Jesus te carrega nos braços, sinto muito dizer, mas não é verdade. Ele caminha do lado. É bem diferente. Então, esse dormir é que pensa assim, Deus está cuidando de nós, vai nos levar para o melhor caminho, sem eu fazer um esforço nenhum, basta aceitá-lo. Só que não aceitam. Isso é uma coisa assim, da boca para fora. Na primeira dor de barriga, Deus, onde você está? Que me ajuda. Né? E se revoltam. Então as pessoas estão dormindo que nessa ilusão da própria religião. Subentende que é um passaporte, uma facilidade. É só seguir alguma coisinha dela que está salvo. Gente, vou dar um spoiler aqui. Ninguém está salvo. Spoiler número 2. Ninguém está perdido. Por que ninguém está salvo? Porque não existe essa facilidade. Tudo é mérito, tudo é trabalho, tudo é dedicação, tudo é esforço. Mas a vida é mais ou menos aquele dia no colégio que você faltou e era dia de prova, né? Aí a professora, para te dar uma chance, vai assim, vamos lá para a diretoria que eu vou te dar uma prova, você vai ficar numa mesa, sozinho, na sala, sozinho com a prova. Não vai ter ninguém para te ajudar, nenhum livro para você colar, é você e a prova. Aí a gente mostra quem que nós somos, o que nós sabemos. A vida nos põe nessas condições. Mas às vezes a gente se ludibria, né? A gente se ilude pensando que, vamos nessa onda aqui que vai dar tudo certo. Está todo mundo indo por aqui, vamos por aqui também. Não é. Você tem que pensar, você tem que entender, compreender, trabalhar, ser. A partir do momento que você é, aí sim as coisas mudam. Gente, eu só falei do texto, só do tema, né? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e... Meu Deus, quem escreveu desse tamanho? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis. A letra é pequena, ainda põe itálico ainda, aí acaba comigo. A hora que o seu braço não der mais, Tá. O problema é aqui, né? O problema não é aqui. Pois é. Mas tem tudo a ver com o que eu falei. Por que estáis dormindo? Levantai-vos, quer dizer, acordar, levantar e orai. O que é orar? Entrar no estado de ligação com o maior. Ligação na atmosfera assim mais sadia, mais sóbria, né? Para que não caia em tentação. Então, quando a matéria é tentadora. Quer ver uma coisa simples que é tentadora? Comida. Quem que não gosta de comer bem? Né? Mas pode se tornar um vício também. O fato de comer. Principalmente agora 9h15, né? Você pensa numa pizza, uma coca bem gelada. É tentador, né? Pois é. Mas existem as compulsões. Existe assim, você comer pelo prazer e exagerar e
isso se tornar aqui uma fuga, uma ansiedade que você tinha de descontar na comida, ou um prazer que você não tem em outras coisas, mas na comida você tem. Então é um desequilíbrio. A gente pode ter até na comida. E outras coisas também, em todos os sentidos. Então, se entender, se conhecer, é importantíssimo para a gente não cair nesses erros. Às vezes a gente fala uma coisa assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço um tanto de coisa errada, mas no fundo tem um vício que você não nota, mas você tem. Então a gente tem que se conhecer. A gente tem que parar e pensar. O que eu fiz de errado? E passa em revista. O que eu falei de errado? Passa em revista. E tenta se melhorar. Por quê? Senão a gente, entre aspas, a gente dorme e tudo que nós vamos fazendo vai no automatismo. E vão errando, e vamos errando, e vamos errando, e vamos errando. Não. Concordar? Vamos ver. Tudo tem consequência. Outra coisa, pensar. Esse é difícil. A gente pensa mal. A gente não sabe o que é realmente o pensamento. Mas tudo que acontece conosco na nossa vida nasce aqui. Nasce aqui no pensamento. A gente pensa, nossa vida está uma coisa ruim. Se você for realmente parar para analisar, como é que chegou nesse ponto? Você vai ver que a origem está nas suas escolhas. Mas vamos em frente. Eu vou ler direto agora, se eu conseguir. É pequenininho. O que Emmanuel fala desse tema aqui, por que dormis? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam de Cristo, referem-se à tua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Veja bem que você falar de Jesus, falar da religião, falar de religiosidade, da boca para fora, sem sentir, como se fosse um autômato, é como se você estivesse dormindo realmente, e as coisas vão se passando na sua vida e você está plenamente inconsciente dessas questões, mesmo falando sobre elas. O importante é o quê? Ser, viver, compreender, exemplificar. Falar, adotar um personagem, não funciona. Jesus, o que está escrito aqui? Ouçamos. Sério?
Nossa. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Ouçamos a interrogação do Salvador, porque dormis, né? E busquemos a edificação e o trabalho. Edificação, assim, a construção do nosso ser, e o trabalho, operar naquilo que aprendemos, a fim de que não existam lugares vagos, a fim que não haja ociosidade, para que os pensamentos ruins possam adentrar. Lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência, ou seja, que venha nos prejudicar. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, é para nós, né? Não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Olha, literalmente, tudo que acontece conosco origina-se no nosso pensamento. Então a gente tem um pensamento vago, pensamento vazio, começa a pensar o quê? Nada. Não quer pensar nada. O que acontece? Nosso corpinho é uma máquina. Nosso corpinho é uma máquina. E ela vai sempre, está sempre trabalhando e tem as suas necessidades. Alia-se a essas necessidades as nossas preferências, vai dar ali uma potencializada nas coisas. E a gente não tem assim um freio que se chama moral suficientemente preparada, o que vai acontecer? Nós, vamos aqui, vamos fazer isso. O que vai acontecer? Nada. E a gente não tem freio e vai e faz. Falta-nos empatia. A gente vai, tem um compromisso com uma pessoa e trai com outra. Por que você traiu? Porque falta empatia. Mas não estou com aquela e fui com a outra? Por quê? Porque para mim tanto faz. Se ela sofre, se não sofre, eu não sofro. Falta de empatia, falta de desenvolvimento da sua potência. Então a gente vê quanto que a gente é primitivo. Ou então assim, não estou fazendo nada, está tudo chato, vou tomar umas para ver se melhora o astral. E toma, o que acontece? Há uma reação lá no cérebro, dá uma desinibida lá no límbico, né? E você tem mais, se você é uma pessoa mais presa, você fica mais soltinho, e aí faz a propensão a fazer algumas coisas mais que no estado normal você não faria. Então você começa a utilizar da bebida para se livrar do límbico ali, para você poder fazer cada vez mais as coisas erradas em busca do prazer. Veja que se você não tiver freio, não tiver um pensamento determinado, não saber a consequência das suas escolhas, vai dar problema. Então você se deixa levar, tanto faz. Sai com uma hoje, sai com outra amanhã, tudo bem. Mas nós sabemos que tem repercussão. Tá. Todos sabem? Não. Tem muita gente que faz isso naturalmente. Às vezes nem por maldade. Simplesmente por ingenuidade. Outros fazem por maldade? Faz. Mas cada caso é um caso. Em todos os equívocos que o homem pode cometer, a gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, a sua ignorância,
ou seja, o seu desconhecimento do que está fazendo. Se ele é uma pessoa totalmente ignorante com respeito ao que está fazendo, é uma atenuante. Ou seja, ele vai errar? Vai. Vai ter consequências ruins? Vai. Vai ter que corrigir posteriormente? Vai. Mas tem um atenuante que ele ignorava, não sabia. Um ponto. Mas tem aquelas pessoas que sabem que estão fazendo errado. E vai lá e faz. As consequências vão ser idênticas ao do outro? Não, porque não tem mais atenuante de não saber. Então, quando nós estamos nesse processo de dormir, ou seja, dormir a nossa consciência, adormecer a nossa consciência, fazer vistas grossas para as nossas atitudes, as consequências advirão do quê? Do fato de eu desconhecer, eu ser ignorante do que eu estou fazendo, ou ser um conhecedor do que eu estou fazendo. Se eu sou um conhecedor, aí a retificação é moral. Se eu sou desconhecedor, a retificação vai ser como? Você vai ter que se instruir primeiro para depois retificar. Porque se você retificar sem saber o que você está fazendo, vai ficar num ciclo vicioso, né? Você vai tornar posteriormente a errar novamente. Então, aquele que conhece, que sabe dos seus erros, dos seus equívocos, da gravidade deles, e os comete, com toda certeza, será muito mais difícil e dolorosa a sua reharmonização do que aquele que não é totalmente ignorante. Às vezes nós vamos levar muitas e muitas encarnações para pagar um débito contraído muito tempo atrás. E por que não paga de imediato? Porque não funciona assim. Porque se pagasse de imediato, vou recuperar-me de imediato. Se você desconhece essa causa e efeito, não vai surtir não vai dar certo, não vai. O resultado final não vai ser convincente, não vai ser o que deveria. Tem um caso que é retratado por Humberto de Campos, num dos livros que trouxe pelo Chico Xavier, que fala de um grande incêndio que ocorreu no circo lá no Rio de Janeiro, onde muitas pessoas morreram queimadas e pisoteadas por animais. Se não me engano, foi na década de 60. Esse circo ele estava inaugurando um novo tipo de lona. Não era aquela lona comum, era uma lona plástica. E estava utilizando pela primeira vez, né, essa lona plástica. Antigamente os circos tinham aqui, tinha elefantes, tinham leões, tinham tigres, tinham cavalos, né? Interessante que tudo isso aí tinha nas arenas, né, do circo romano. Interessante. Bom, o que aconteceu? Um determinado indivíduo estava tentando entrar no circo sem pagar. E foi pego. Ele foi pego e posto para fora. Ele se revoltou. Já que eu não posso assistir, ninguém vai assistir. E tacou fogo na lona. Vocês já puseram fogo em plástico? O negócio... E o que aconteceu? Aquilo pegou fogo de uma maneira tão rápida e o plástico pinga, né? E começou a chover plástico derretido nas pessoas e nos animais. Quando o plástico derretido começou a cair nos animais, os animais fizeram o quê? Tinham sobrevivência. Foi para ficar doidos, né? Ficaram doidos. Aí fugiram, saíram, e aquela anarquia, né? O pessoal querendo fugir também dali, e os animais
começaram a pisotear as pessoas, né? Foi basicamente um retrato do que acontecia nas arenas romanas, na época de Nero. Nero e outros imperadores, né? É cartas e crônicas. É. Então, depois ele narra o quê? Por que desse episódio? Que aqueles indivíduos que estavam ali estavam ressarcindo seus débitos lá de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. E por que somente agora? Por que não reencarnaram numa outra posição naquele tempo? Porque não surtiria o efeito necessário. Ou aprendizado, ou ressarcimento. Cada um, logicamente, tem os seus motivos mais detalhados. Mas, em suma, é isso. Nada fica impune à lei. Aqueles que fizeram aquilo lá eram aqueles que estavam nas arquibancadas, né? Nas arenas romanas, aplaudindo aqueles martírios que estavam acontecendo lá. Eram justamente aqueles que promoveram aqueles eventos. Veja como a lei de causa e efeito funciona. E isso é um caso assim mais dramático, mas isso ocorre na nossa vida em todas as circunstâncias, todas. Por isso que um pensamento mal emitido, com toda certeza, será um pensamento mal recebido. Magnetismo, lei de ação, reação, atração. Então, se a gente quer ser feliz, não tem outro jeito. Você tem que doar felicidade para que ela volte para ti. Doar amor para que ele volte para você. Você tem que ser isso. Transformar. Para você doar, você tem que ser. E para você ser, você tem que se esmerar, se aperfeiçoar, tolher os seus maus impulsos, desenvolver as suas virtudes, pois aí sim você gera, e o que você gera vai e retorna. O amor não é mais ou menos assim? É uma coisa que brota no nosso coração e, assim, espontaneamente, nós doamos para aqueles que nós amamos. Assim não é o amor? É uma coisa que sai de nós e depois retorna. Na vida, tudo é amor. Tudo. Então, a felicidade que nós tanto almejamos vai ser o resultado do quê? De tudo que nós geramos, que nós impulsionamos para o próximo e que naturalmente vai retornar para nós. E se não retornar? Não tem problema. Jesus, quando os amigos abandonaram, ele se tornou uma pessoa infeliz? Ele desacreditou da civilização humana? Muito mais os amou. Então, está aí uma coisa que é uma fonte inesgotável. Nós temos essa capacidade, esse potencial de amar cada vez mais, independentemente se esse amor retorna através de alguém. Porque pelas leis naturais, tudo que nós emitimos, naturalmente retorna para nós. E às vezes a gente mira isso em pessoas, né? Ah, tal pessoa, pessoa A, pessoa B, pessoa C, e a gente fica esperando que ela nos dê aquele retorno. Mas o retorno é dado de uma outra forma, que somente com os nossos olhos bem aguçados, nosso pensamento bem previdente, que a gente vai entender da onde que vem o amor que nos sustenta. Às vezes, vem de pessoas que a gente menos espera, mas que nos fortalece, nos põe de pé, nos
revigora e nos dá o bom ânimo para continuarmos a nossa jornada. O importante é o quê? Angariarmos sempre amigos, afeições, desenvolver o afeto, desenvolver o nosso amor e nunca dormir nos instintos, nunca dormir na matéria, pois é um sono, um sonho que se desvanece e quando a gente acorda, a realidade é outra e a desilusão pode vir acompanhado do nosso despertar. Bom, dá para divagar um tantão sobre esses temas, né? É pena que nosso tempo é curtinho. Se a gente ficar um pouquinho aqui, vou ter que pedir uma pizza para vocês. Então, vamos embora? Gente, obrigado. Boa semana para todos. Que breve nós estejamos aqui reunidos novamente com muito amor, muita paz, muita alegria e saúde. Boa semana a todos.